Hoje eu acordei cedo, como sempre, e pela primeira vez em 50 anos, percebi que não havia mais nada para esperar. Não havia acontecido nada de especial, nenhuma tragédia, nenhum momento dramático. Foi só silêncio. Um silêncio que pesava tanto quanto todas as palavras que nunca disse. Olhei pela janela, a mesma janela que olho há décadas, e me dei conta de algo que deveria ter percebido muito antes. O momento certo, aquele momento que eu tanto esperava, nunca chegou. E talvez nunca tenha existido. Passei a vida inteira acreditando que haveria um sinal, uma certeza absoluta de que era a hora de agir. Mas esse sinal nunca veio, e eu continuei esperando. Esperando pela segurança que nunca chega, esperando pelo dinheiro que nunca é suficiente, esperando pelo medo que nunca desaparece completamente. O problema é que, enquanto eu esperava, a vida continuava acontecendo, só que não para mim. Para mim, a vida estava em modo de espera, pausada, congelada em uma promessa que eu mesmo inventei. Hoje, olhando para trás, percebo que vivi como se estivesse na sala de espera de um consultório que nunca me chamaria, como se minha vez nunca fosse chegar. Mas a verdade é outra. Minha vez sempre esteve ali, todos os dias, toda manhã ao acordar. Eu é que não percebia. Eu é que continuava sentado, quieto, esperando por uma permissão que só eu poderia me dar. E nunca dei. Não sei se você já sentiu isso, essa sensação de estar vivendo, mas não totalmente, de estar presente, mas ausente ao mesmo tempo. É como se eu estivesse assistindo à minha própria vida pela janela, sem coragem de sair e realmente viver. E agora eu estou aqui, aos 70 anos, percebendo que esperei demais, que deixei o tempo passar, achando que haveria mais tempo depois. Mas não há, nunca houve. Eu dizia que ainda não era a hora. Quando tivesse mais dinheiro, quando tivesse mais segurança, quando tivesse menos medo, quando as circunstâncias estivessem perfeitas. Mas as circunstâncias nunca ficam perfeitas, não é mesmo? Sempre há algo faltando, sempre há uma desculpa, sempre há um motivo para adiar. E foi isso que eu fiz durante 50 anos. Adiar sonhos, adiar conversas, adiar a própria vida. Quando eu tinha 20 anos, achei que precisava primeiro terminar os estudos, depois que precisava de um emprego estável, depois que precisava juntar dinheiro, depois que precisava ter uma casa própria. E sempre havia um depois, um próximo passo antes de me permitir viver de verdade. Eu transformei a vida em uma lista de pré-requisitos que nunca terminava. E enquanto checava itens imaginários dessa lista, a vida passava. Pessoas ao meu redor viviam, erravam, acertavam, sofriam, amavam, e eu continuava esperando. A ilusão do momento certo é poderosa porque parece razoável, parece lógico, esperar até estar preparado, até ter certeza. Mas essa certeza, essa preparação completa, é uma fantasia. Ninguém está completamente pronto para nada. A vida não funciona assim. Ela não espera você estar pronto. Ela acontece enquanto você se prepara. E se você nunca se permitir começar, ela simplesmente acontece sem você. Eu vi amigos se casarem enquanto eu esperava ter mais estabilidade. Vi colegas mudarem de carreira enquanto eu esperava ter mais coragem. Vi gente viajar, construir, sonhar, enquanto eu esperava pelo momento perfeito. E sabe o que aconteceu com eles? Alguns erraram, alguns sofreram, mas todos viveram, todos experimentaram a vida de verdade. E eu fiquei na margem, observando, esperando, sempre esperando. Hoje entendo que o momento certo é uma armadilha. É uma desculpa que damos a nós mesmos para não enfrentar o medo. Porque o verdadeiro problema nunca foi a falta de preparo. Foi o medo de viver e descobrir algo sobre nós mesmos que talvez não quiséssemos saber. 1 ano virou 5. 5 viraram 20. E quando olhei para trás, metade da vida tinha passado. Não aconteceu de repente. Foi devagar,
silencioso, como areia escorrendo entre os dedos. No começo parecia que havia tempo de sobra, que eu era jovem, que ainda dava tempo de mudar, de começar. Mas os anos têm esse jeito sorrateiro de passar. Eles não avisam, eles simplesmente vão. Aos 30 anos eu ainda me sentia jovem. Achava que tinha décadas pela frente para fazer tudo aquilo que adiava. Mas então chegaram os 40. E os 40 chegaram rápido, rápido demais. E de repente, eu não era mais o jovem cheio de possibilidades. Eu era um adulto com uma vida pela metade, com sonhos empoeirados, com uma lista de coisas que nunca fiz. E o pior é que eu não tinha ninguém para culpar além de mim mesmo. 50 anos, 60 anos. Cada década que passava trazia consigo um peso maior, o peso do que não foi vivido, o peso das palavras não ditas, o peso dos abraços que não dei. Eu comecei a perceber que o tempo não volta. Parece óbvio, mas quando você está vivendo, quando está esperando, você não pensa nisso. Você acha que sempre haverá uma próxima vez, mas nem sempre há. E então chegam os 70 anos, e você olha para trás e vê uma estrada vazia. Não vazia de acontecimentos, mas vazia de emoção, de risco, de vida verdadeira. Você vê uma vida segura, previsível, mas vazia, e percebe que segurança demais é outra forma de prisão, que proteger-se de tudo é o mesmo que não viver nada. O tempo perdido não volta. Essa é a verdade mais dura que aprendi. Não há como recuperar os anos que deixei passar. Não há como voltar e fazer diferente. Só me resta agora olhar para frente, para o tempo que ainda tenho, e decidir se vou continuar esperando ou se finalmente vou viver. Mesmo que seja tarde, mesmo que seja pouco, ainda é melhor do que nada. O problema nunca foi o medo de falhar, foi o medo de tentar e descobrir que eu queria mais. Essa foi a revelação mais assustadora que tive, porque durante todos esses anos eu achei que estava apenas sendo cauteloso, sendo sensato, mas no fundo, muito no fundo, eu sabia a verdade. Eu tinha medo de descobrir que a vida podia ser maior do que eu permitia que fosse. Eu tinha medo de desejar demais, de querer demais, porque isso significaria admitir que desperdicei tempo. As pessoas sempre falam sobre o medo do fracasso, mas ninguém fala sobre o medo do sucesso, o medo da alegria, o medo de descobrir que você era capaz o tempo todo. Porque se você descobre que era capaz, então precisa encarar o fato de que não tentou. E isso dói. Dói muito mais do que qualquer fracasso. O fracasso pelo menos te dá uma desculpa. Mas quando você percebe que simplesmente não tentou, não há desculpa. Só há você e suas escolhas. Eu evitava certas conversas porque tinha medo de ouvir algo que me fizesse querer mudar. Evitava certos lugares porque tinha medo de sentir algo que me fizesse questionar minha vida. Evitava certas pessoas porque elas me lembravam de tudo que eu não estava sendo. E assim, fui construindo uma vida pequena, controlada, segura. Uma vida onde nada de ruim acontecia, mas onde nada de verdadeiramente bom acontecia também. Foi só agora, tarde demais, que entendi. O medo de querer mais era, na verdade, medo de viver de verdade. Porque viver de verdade é arriscado, é incerto, é vulnerável. E eu passei a vida inteira fugindo dessa vulnerabilidade. Eu achei que estava me protegendo, mas estava apenas me escondendo. E esconder-se da vida é o mesmo que não viver. Hoje, se pudesse voltar, diria ao meu eu mais jovem: não tenha medo de querer, não tenha medo de tentar, porque mesmo que você erre, mesmo que doa, você vai estar vivo. E estar vivo é melhor do que qualquer segurança. Sempre foi. Esperar demais é uma forma silenciosa de desistir. Essa frase apareceu na minha mente uma manhã, e desde então não consegui mais esquecê-la, porque é exatamente isso. Quando você espera demais, quando você adia demais, você não está sendo prudente. Você está desistindo, devagar, silenciosamente,
sem drama, mas está desistindo. E o pior tipo de desistência é aquela que não parece desistência. É aquela que se disfarça de sabedoria, de paciência, de cautela. Eu me convenci durante anos de que estava apenas esperando o momento certo. Mas a verdade é que eu estava desistindo de viver. Estava desistindo dos meus sonhos, das minhas vontades, da minha própria vida. E fazia isso de forma tão sutil que nem percebia. Cada vez que adiava algo, eu dizia a mim mesmo que era temporário, que em breve tentaria, mas em breve nunca chegava. E o que era temporário virou permanente. O que era espera virou desistência. A espera pode ser útil quando há um propósito, quando há um plano, mas quando você espera sem saber o que, quando espera indefinidamente, você está apenas fugindo. Está fugindo do medo, da responsabilidade, da vida, e no processo está abrindo mão de tudo que poderia ser. Hoje, olhando para trás, vejo claramente. Cada vez que disse depois, estava dizendo nunca. Cada vez que disse quando estiver pronto, estava dizendo não vou tentar. E assim, fui construindo uma vida inteira de nevers, escondidos atrás de depoises. Uma vida de desistências disfarçadas de planejamento. Se há algo que aprendi nesses 70 anos, é que a vida não espera. Ela não espera você estar pronto, não espera você ter coragem, não espera você se sentir seguro. Ela acontece agora, e se você não vive agora, simplesmente não vive. E esperar demais é o mesmo que escolher não viver. É uma desistência silenciosa, mas ainda assim, uma desistência. Enquanto eu esperava, pessoas foram embora. O corpo mudou. Os sonhos ficaram menores para caberem no medo. Esse foi o custo invisível do medo, do adiamento da espera eterna. Não foi uma perda dramática, não foi uma tragédia súbita. Foi um acúmulo lento de ausências. Pessoas que não ficaram porque eu nunca disse que queria que ficassem. Oportunidades que não voltaram porque eu não as aproveitei na primeira vez. Versões de mim mesmo que morreram esperando permissão para viver. Eu não percebi quando comecei a encolher meus sonhos. Aconteceu aos poucos. No começo eu queria viajar o mundo. Depois, apenas conhecer alguns países. Depois, visitar uma cidade diferente. E no final, eu não queria mais nada. Não porque tivesse realizado, mas porque aprendi a não querer. Aprendi a me contentar com menos, a aceitar a vida pequena que construí. E chamei isso de maturidade, de realismo. Mas não era. Era apenas desistência. O corpo também mudou. Não apenas com a idade, isso seria natural. Mas mudou carregando a marca de uma vida não vivida. Mudou com a postura de quem sempre se escondeu, de quem nunca se permitiu ocupar espaço, de quem nunca dançou, nunca correu, nunca se jogou. E agora, aos 70 anos, o corpo não é mais capaz de muitas das coisas que eu adiei. E isso é um luto diferente. É o luto de algo que nunca foi. E as pessoas? As pessoas. Algumas partiram porque a vida as levou, mas outras partiram porque eu nunca dei motivos para ficarem. Nunca demonstrei, nunca falei, nunca agi. Eu esperava que elas soubessem, que adivinhassem, que esperassem comigo. Mas elas não esperaram e não posso culpá-las, porque a vida é curta e ninguém tem tempo de esperar para sempre. O custo do adiamento não aparece de imediato. Ele vai se acumulando silencioso até que um dia você olha ao redor e percebe que está sozinho. Percebe que os sonhos desapareceram. Percebe que o tempo passou e não há nada que você possa fazer para trazer de volta o que perdeu enquanto esperava. Não foram grandes tragédias, foram convites recusados, conversas adiadas, vidas que eu disse depois. Foram os pequenos momentos que, somados, formam uma vida. E eu deixei passar todos eles, um por um, acreditando que haveria sempre outro momento, outra chance. Mas nem sempre há. Lembro de um convite para um jantar. Era de um amigo que há anos não via. Ele insistiu, disse que seria bom nos reconectarmos,
mas eu estava cansado, tinha outras coisas para resolver, achei que poderia marcar outro dia, e não marquei. Poucos anos depois, ele faleceu, e aquela chance, aquela última chance de revê-lo, ficou para sempre perdida. Não foi uma tragédia, não foi algo dramático, foi apenas um jantar recusado. Mas hoje é uma das coisas que mais pesa no meu peito. Foram telefonemas não retornados, foram abraços não dados, foram palavras não ditas, foram viagens não feitas, foram riscos não assumidos. Cada um desses momentos parecia insignificante na hora, parecia que podia esperar. Mas quando você soma todos esses pequenos adiamentos, eles formam uma vida inteira não vivida. Eu tinha uma lista mental de coisas que faria um dia: aprender a tocar violão, aprender outro idioma, visitar aquele lugar que sempre quis conhecer, dizer para aquela pessoa o quanto ela significava para mim. Mas essa lista nunca diminuía, só crescia, porque eu nunca tirava nada do papel, nunca transformava intenção em ação. E assim, a lista virou apenas mais um peso, mais uma lembrança do que não fiz. O que mais dói não são as grandes decisões erradas, são os pequenos momentos perdidos, porque as grandes decisões, pelo menos, você lembra de ter tomado, mas os pequenos momentos, esses simplesmente desaparecem, e quando você percebe, já é tarde demais para recuperá-los. Eles se foram e tudo que resta é a sensação de que podia ter sido diferente se você tivesse apenas dito sim, se tivesse apenas tentado, se tivesse apenas vivido. O dia em que percebi que era tarde, não tinha ninguém para contar. Essa foi talvez a dor mais aguda de todas, porque quando você acorda tarde demais, quando você finalmente entende o que desperdiçou, você está sozinho. As pessoas que podiam ter vivido isso com você já não estão mais ali, e você carrega esse peso sozinho, em silêncio, porque não há ninguém que possa realmente entender. Não é que eu não tenha pessoas ao meu redor, tenho, mas são pessoas que não viveram comigo as escolhas que me trouxeram até aqui. São pessoas que não entendem o peso de 50 anos de espera. São pessoas que, quando eu tento explicar, olham com pena ou com confusão. E isso me faz sentir ainda mais sozinho. A solidão de acordar tarde não é apenas sobre estar fisicamente sozinho, é sobre carregar uma consciência que ninguém mais compartilha. É sobre entender algo profundo, doloroso, e não ter com quem dividir essa dor. É sobre olhar para o passado e ver claramente todos os erros, todas as omissões, e não poder mudá-los. É sobre carregar o peso do que poderia ter sido sozinho, porque não há ninguém que possa aliviá-lo. Eu gostaria de poder voltar e falar com o meu eu mais jovem. Gostaria de poder sacudi-lo, de acordá-lo, de dizer: não espere, não adie, viva agora. Mas não posso. Tudo o que posso fazer é viver com as consequências das minhas escolhas. E essas consequências incluem a solidão de quem acordou tarde demais. Há momentos em que olho pela janela e vejo pessoas vivendo, pessoas rindo, correndo, tentando, e sinto uma mistura de alegria e tristeza. Alegria por elas, tristeza por mim, porque eu sei que elas estão fazendo o que eu nunca fiz, estão vivendo, e eu estou apenas observando como sempre fiz, sozinho com meus pensamentos, sozinho com meus arrependimentos, sozinho com a consciência de que desperdicei algo precioso que nunca mais voltará. O momento certo nunca veio porque ele nunca existiu. Essa revelação mudou tudo. Foi como se uma cortina caísse e eu finalmente pudesse ver a verdade. Eu passei 50 anos esperando por algo que era uma ilusão. O momento certo nunca existiu. Nunca houve um sinal externo, uma garantia, uma certeza absoluta. Tudo o que havia era eu, minhas escolhas e o tempo passando. Quando entendi isso, senti uma estranha mistura de alívio e dor. Alívio porque finalmente podia parar de esperar. Dor porque percebi quanto tempo desperdicei
esperando por algo impossível, mas também senti liberdade, uma liberdade tardia, mas ainda assim liberdade. Porque se o momento certo nunca existiu, então qualquer momento pode ser o momento. Mesmo agora, aos 70 anos, mesmo com tudo que já passou. Essa compreensão não apaga os arrependimentos, não traz de volta o tempo perdido, mas ela me liberta da paralisia. Porque enquanto eu esperava pelo momento certo, eu estava preso. Preso em uma espera eterna, preso em um ciclo de adiamento. Mas agora, sabendo que o momento certo é uma ilusão, posso finalmente agir, posso finalmente viver, nem que seja pelos anos que restam. Descobri que a vida não é sobre esperar as condições perfeitas, é sobre criar, é sobre tentar, é sobre viver, apesar das imperfeições. E essa descoberta, por mais tardia que seja, ainda tem valor. Ainda pode mudar algo. Talvez não possa mudar o passado, mas pode mudar o presente. E o presente é tudo que realmente tenho. Hoje olho para o tempo que me resta e faço uma escolha diferente. Escolho não esperar. Escolho não adiar. Escolho viver, mesmo com medo, mesmo sem garantias. Porque agora entendo que viver sem garantias é melhor do que não viver, e que o momento certo é agora, sempre foi agora, sempre será agora. E finalmente estou pronto para aceitar isso. Existe uma diferença entre errar e nunca ter tentado, e essa diferença é enorme. Errar dói, mas ensina. Errar deixa marcas, mas também deixa histórias. Errar é parte de viver. Mas nunca ter tentado, isso é diferente. Isso é um vazio, uma ausência, um espaço em branco onde poderia haver vida. E esse vazio, essa ausência, dói de um jeito diferente. Dói de um jeito que não passa. Eu invejei durante muito tempo as pessoas que erraram. Sei que parece estranho dizer isso, mas é verdade. Porque elas pelo menos tentaram. Elas pelo menos viveram. Elas têm histórias de fracassos, de quedas, de recomeços. E eu não tenho nada disso. Não tenho histórias de fracasso porque nunca arrisquei o suficiente para falhar. E isso, percebo agora, é pior do que qualquer fracasso. O arrependimento de quem errou é diferente do arrependimento de quem nunca tentou. Quem errou pode dizer, tentei, não deu certo, mas tentei. Quem nunca tentou só pode dizer e se. E o e se é o pior tipo de arrependimento, porque não há resposta, não há fechamento, não há aprendizado. Só há um buraco vazio onde algo poderia ter acontecido. Hoje, se pudesse escolher, escolheria ter errado 1000 vezes. Escolheria ter tentado e falhado, ter amado e perdido, ter sonhado e desapontado, porque pelo menos teria vivido. Pelo menos teria sentido, pelo menos teria tentado. Mas não escolhi isso. Escolhi a segurança, a espera, o adiamento, e agora tudo que tenho é uma vida segura, mas vazia. Uma vida sem grandes fracassos, mas também sem grandes histórias. E essa é a grande lição que aprendi tarde demais. É melhor tentar e errar do que nunca tentar, porque o erro é parte da vida, mas a omissão é a ausência de vida. E entre viver e errar, ou não viver para não errar, a escolha deveria ser óbvia. Mas não foi. Pelo menos não para mim. E isso é algo que carregarei até o fim. Se existe algo que você vem adiando, talvez este seja o único sinal que você vai receber. Não haverá uma voz do céu. Não haverá um momento perfeito. Não haverá uma certeza absoluta. Haverá apenas você, sua vontade e uma escolha. E essa escolha precisa ser feita agora, não amanhã, não depois, agora. Eu sei que é assustador, sei que é difícil agir sem garantias, sei que o medo paralisa, que a insegurança pesa, que a dúvida consome, mas eu também sei que esperar não resolve nada. Esperar só faz o tempo passar, e o tempo, uma vez passado, não volta. Isso eu aprendi do jeito mais doloroso possível. Se você está esperando permissão, eu te dou essa permissão agora.
Se está esperando um sinal, este é o sinal. Se está esperando coragem, saiba que a coragem não vem antes da ação, ela vem durante. Você não precisa estar pronto para começar. Você só precisa começar. E o resto você descobre no caminho. Não deixe que minha história seja a sua. Não deixe que 50 anos passem enquanto você espera por algo que nunca virá. Não deixe que o medo de errar seja maior que o desejo de viver. Porque viver é isso, é tentar, é errar, é recomeçar. E se você não vive, se você só espera, você não está se protegendo. Você está apenas desperdiçando o único tempo que realmente tem. Faça aquele telefonema, tenha aquela conversa, tome aquela decisão, assuma aquele risco, não porque vai dar certo, mas porque você merece tentar, porque você merece viver e porque, no final, o que mais vai pesar não é o que você fez, mas o que você deixou de fazer. E eu não quero que você chegue aos 70 anos olhando para trás e vendo apenas vazio. Você merece mais do que isso. Então, por favor, não espere. Viva agora. Eu não odeio quem eu fui. Ele só estava tentando se proteger. Demorei muito para chegar nessa compreensão. Durante anos, quando olhava para trás, só sentia raiva. Raiva de mim mesmo, raiva das minhas escolhas, raiva de tudo que deixei de viver. Mas a raiva não muda nada. Ela só consome, só destrói, só afasta ainda mais a possibilidade de paz. Hoje entendo que aquele homem jovem, aquele que começou a esperar aos 20 anos, estava com medo. E o medo é humano. Ele não sabia que a espera se transformaria em décadas. Ele não sabia que o adiamento se tornaria permanente. Ele apenas tentava sobreviver do jeito que sabia. E não posso culpá-lo por isso. Não posso odiá-lo por ter tido medo. Aceitar o passado não significa justificá-lo. Significa compreendê-lo. Significa olhar para trás com compaixão, não com raiva. Porque a raiva não me traz de volta o tempo perdido. A raiva só me impede de viver o tempo que ainda tenho. E se há algo que aprendi, é que não posso desperdiçar mais tempo nem que seja com raiva de mim mesmo. Eu gostaria de ter feito diferente. Gostaria de ter sido mais corajoso, mais ousado, mais vivo, mas não fui. E está tudo bem. Não está tudo bem no sentido de que não importa, porque importa. Mas está tudo bem no sentido de que posso aceitar, posso perdoar, posso seguir. E isso é tudo que posso fazer agora. Perdoar a si mesmo é um dos atos mais difíceis, porque ninguém nos cobra tanto quanto nós mesmos. Ninguém nos julga tanto quanto nós mesmos, e ninguém nos pune tanto quanto nós mesmos. Mas eu decidi parar de me punir. Decidi aceitar que fiz o que pude com o que sabia. E agora, sabendo mais, posso fazer diferente. Não no passado, mas no presente. E o presente ainda conta, ainda importa, ainda é vida. Eu esperei demais, mas talvez você ainda não precise esperar. Essa é minha mensagem final. Minha história não precisa ser a sua. Meu arrependimento não precisa ser o seu futuro. Você ainda tem tempo, talvez não tanto quanto gostaria, mas mais do que eu tenho agora. E esse tempo, por menor que seja, é precioso, é tudo. Se há algo que você vem guardando no coração, algo que quer fazer, algo que quer dizer, não espere mais. Não espere pelo momento certo, porque ele não existe. Não espere pela coragem completa, porque ela nunca vem completa. Não espere pela certeza absoluta, porque a vida não oferece certezas. Ela só oferece momentos. E cada momento que você deixa passar é um momento que nunca mais voltará. Eu olho agora para o horizonte e vejo o pôr do sol da minha vida. E há beleza nisso, há paz. Mas há também a consciência do que poderia ter sido. E essa consciência, por mais dolorosa que seja, talvez seja meu maior presente para você. Porque se minha história serve para acordar alguém, se serve para fazer alguém agir, então não foi completamente desperdiçada. Você não precisa repetir meus erros, não precisa carregar meu peso.
Não precisa viver minha dor. Você pode escolher diferente. Pode escolher viver agora. Pode escolher tentar agora. Pode escolher ser feliz agora. E se der errado, se falhar, se machucar, você ainda terá vivido. E isso é tudo. Eu esperei demais. Mas você ainda pode agir. Você ainda pode escolher. Você ainda pode viver. E espero de coração que você escolha viver. Que você não deixe o medo vencer. Que você não deixe o tempo passar. Porque a vida, por mais difícil que seja, vale a pena. E você merece vivê-la plenamente, sem arrependimentos, sem esperas, sem adiamentos. Você merece viver. Se isso fez sentido para você, deixa um comentário. Às vezes, saber que alguém ouviu já muda tudo, porque essa não é só minha história. Talvez seja a história de muita gente que está assistindo agora. Talvez seja a sua história também. E se for, você não está sozinho. Tem muita gente aqui que entende, que sente o mesmo, que carrega o mesmo peso. Escrever ou ouvir essa história é doloroso, eu sei, mas também é libertador. Porque quando nomeamos a dor, quando compartilhamos o arrependimento, ele fica um pouco mais leve. E talvez, só talvez, juntos possamos nos ajudar a não repetir os mesmos erros. Talvez possamos nos lembrar uns aos outros de que ainda há tempo. Curta o vídeo, não pelo algoritmo, mas para que mais alguém que esteja esperando demais encontre isso. Para que essa mensagem chegue em quem precisa ouvir. Para que alguém, em algum lugar, pare de adiar a própria vida. Porque cada pessoa que acorda é uma vitória. Cada pessoa que escolhe viver é uma história reescrita. E isso importa. Se você está assistindo isso agora, se chegou até aqui, é porque algo ressoou. É porque algo dentro de você reconheceu essa dor, esse vazio, essa espera. E se é assim, eu te peço, não espere mais. Não deixe que minha história seja a sua. Não deixe que 50 anos passem. Viva agora, ame agora, tente agora, porque agora é tudo que existe. E você merece viver isso plenamente. Deixe seu comentário, compartilhe sua história, ou simplesmente deixe um sinal de que você estava aqui, de que você ouviu. Porque às vezes, só isso já faz diferença. Só isso já quebra a solidão. E quem sabe, juntos, possamos transformar arrependimento em ação, espera em vida e medo em coragem. Obrigado por ouvir, obrigado por estar aqui. E por favor, não espere demais.